Olá, queridos, que bom estarmos juntos mais uma vez. Hoje é um dia muito especial, celebração da Páscoa. Que bom todos unidos nós para adorarmos ao Senhor Jesus. Vamos adorar, celebrarmos juntos a Páscoa do Senhor. Há muitos anos atrás, lá no Egito, o povo de Deus estava escravizado, sofrendo muito, sendo muito judiado pelo faraó. Mas Deus viu a tristeza do seu povo e ele ouviu o pedido deles para sair do Egito. E para isso, Deus realizou muitos milagres. O primeiro milagre que Deus realizou e que eu vou contar para vocês é que um menininho chamado Moisés foi colocado em um cesto e deixado nas águas de um grande rio. É isso para não ser morto pelos soldados egípcios. Os soldados do faraó não conseguiram achar Moisés, porque Deus cuidou dele. A irmã de Moisés o colocou em um cestinho e levou o cesto para o rio. E a rainha do Egito, a irmã do faraó, o encontrou e tirou o bebezinho das águas do rio. E passou a cuidar dele. E foi criado no palácio, onde aprendeu muita coisa importante que ele precisava para cumprir o plano de Deus na vida dele e na vida do povo de Deus. Moisés foi dizer para o faraó que devia deixar o povo de Israel ir embora dali, mas faraó não quis fazer o que Deus tinha mandado. E aí Deus fez muitos milagres. As crianças do povo de Deus viveram porque eles foram obedientes. Deus mandou preparar uma janta bem diferente para eles comerem. E também mandou cobrir com o sangue de um cordeiro as portas das casas. Isso tudo para que a morte não entrasse ali. Todos os primogênitos de Israel foram salvos. E naquela noite foi comemorada a primeira Páscoa, porque o sangue do Cordeiro de Deus afastou a morte e salvou seu povo. Então o faraó deixou o povo de Deus ir embora do Egito para deixar de ser escravo, para ser livre e para poder ir para a terra prometida. O faraó se arrependeu de ter deixado o povo de Israel sair do Egito. E foi atrás deles para não deixarem ir embora. Quando isso aconteceu, o povo de Deus estava em frente ao mar e eles não tinham por onde fugir. E novamente aconteceu um grande milagre. O mar se abriu para o povo de Deus passar e fechou depois para Faraó não conseguir impedir aquele povo dele ir embora. Que grande milagre foi esse? Essa é a história da primeira Páscoa, porque depois Jesus nasceu para ser
o verdadeiro, o único Cordeiro de Deus. Mas tinha gente que não gostava dele. Eles queriam prender Jesus. Ele sabia disso e mesmo assim foi lá para Jerusalém. Lá ele preparou uma janta bem especial para os amigos dele. Jesus, na hora da comida, agradeceu a Deus e ensinou uma coisa muito importante, que é para amar e cuidar dos outros, igual ele amou e cuidou da gente. Depois da janta, ele saiu com alguns amigos para orar. Vocês acreditam que eles dormiram? E Jesus falava: acorda, acorda, acorda. É importante vocês orarem, gente. Mas eles não acordavam. Nessa hora que ele estava orando, ele foi preso. Aí foi bem chato, porque bateram nele, fizeram dodói nele, machucaram ele. Eles iam com um chicote e tá. E agora era sexta-feira e fizeram ele carregar uma cruz bem pesada. Foi muito difícil carregar aquela cruz. As pessoas gritavam: salva a si mesmo, se você é Deus, desce daí, cara. E ele ficava sofrendo, sem falar nada. Foi bem triste. E agora, Jesus estava morto. Tudo ficou escuro, bem escuro. As nuvens choravam no céu. No domingo, 3 amigas de Jesus foram lá na gruta. Elas estavam tristes porque Jesus tinha morrido. Mas apareceu um anjo bem legal e falou assim: não tenham medo, Jesus não está mais aqui, porque ele está vivo. E as amigas de Jesus saíram correndo e gritando: ele está vivo! Jesus está vivo! Até gente que não gostava de Jesus aprendeu que ele era Deus. E essa é a história da Páscoa. Uma história de amor em que Deus entregou seu Filho, Jesus, para ser o Cordeiro que livra da morte, como aconteceu na primeira Páscoa no Egito. E dessa vez foi para sempre. Boa noite, irmãos. Queria agradecer pelo convite do Dionísio, da Ana Tersarioli. Obrigado pelo convite. É um prazer para a nossa família estarmos fazendo alguns louvores com vocês. E queria dizer que a Igreja aos Pés da Cruz é uma igreja que tem muitos amigos nossos, pessoas que participaram da nossa caminhada com Jesus, que a gente ama muito. Tem muitos aí, eu não vou falar o nome porque são muitos e eu vou ficar aqui tempo falando. São muitos que participaram, que nos ajudaram no nosso crescimento espiritual, tantas palavras, tantos abraços, e a gente tem muito carinho por todos vocês aí dessa congregação. Que Deus esteja abençoando todos vocês nesse momento. É um momento que nós estamos recolhidos, mas nós somos igreja, né? A igreja está dentro de nós. Eu posso dizer que todos vocês estão dentro da gente, estão conosco, tá? A gente ama todos vocês. Que Deus abençoe vocês todos. Amém. Estamos unidos em Cristo.
Não são as paredes que nos unem, não é um espaço físico, né, Bala? É o Espírito Santo que nos une. Estamos unidos em Cristo. E que Deus nos guarde de todo o mal e que em breve a gente possa estar juntinho aí, dar um abraço em vocês. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe a todos. Beijo. Em breve estaremos aí. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Aquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, princípio da paz, grande Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, princípio da paz, grande Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Deus sabe o que é melhor pra mim. Deus sabe o que é melhor pra mim. Sua vontade é boa, perfeita, agradável. Só sabe o que é melhor pra mim.
Deus sabe o que é melhor pra mim. Sua vontade é boa, perfeita, agradável. Só Deus sabe o que é melhor pra mim. O caminho de Deus é perfeito. Ele sei pra onde Deus quer me levar. Folha que o vento carrega, eu vou pra onde Deus quiser. E eu não tomo decisão sem perguntar pra Deus. Só Ele sabe o que é melhor pra mim. Eu não quero mais sofrer, é melhor obedecer. Só Deus sabe o que é melhor pra mim. Deus sabe o que é melhor pra mim. Deus sabe o que é melhor pra mim. Sua vontade é boa, perfeita, agradável. Só Deus sabe o que é melhor pra mim. O caminho de Deus é perfeito. Eu nem sei pra onde Deus quer me levar, mas como folha que o vento carrega, eu vou pra onde Deus quiser. E eu não tomo decisão sem perguntar pra Deus. Só Ele sabe o que é melhor pra mim. Eu não quero mais sofrer, eu quero obedecer. Só Deus sabe o que é melhor pra mim. Deus sabe o que é melhor pra mim. Deus sabe o que é melhor pra mim. Sua vontade é boa, perfeita, agradável. Só Deus sabe o que é melhor pra mim. Sua vontade é boa, perfeita, agradável. Só Deus sabe o que é melhor pra mim. Ele sabe. Glória a Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém. Bem, hoje comemoramos a Páscoa ou Domingo da Ressurreição. No caso, é a principal celebração do ano litúrgico cristão e também a mais importante festa cristã. A Páscoa, originalmente, é uma comemoração judaica que relembra a libertação do povo hebreu da escravidão no Egito. Segundo aquilo que vemos retratado na Bíblia, a celebração da Páscoa pelos judeus acontece por uma ordem dada por Deus ao povo hebreu. A Páscoa judaica relembra a passagem do anjo da morte durante a execução da 10ª praga do Egito e do livramento do Senhor. Por essa razão, a Páscoa para os judeus significa passagem em português. No entanto, a Páscoa comemorada pelos cristãos possui um significado diferente da comemorada pelos judeus. Isso apesar da Páscoa cristã ter uma conexão com a festa judaica. O real significado da Páscoa para os cristãos está relacionado com a crucificação, morte e principalmente ressurreição de Cristo. Na realidade, a ressurreição é o ato crucial e que difere Jesus de todos os outros deuses existentes no imaginário humano ou que tenha vivido nessa terra e sido proclamado Deus. Pois o que difere o nosso Deus dos outros não poderia ser crucificação, porque muitas e muitas pessoas foram crucificadas na história. Não poderia ser a morte, porque milhões já morreram. Mas ressuscitar e subir aos céus em glória, só Jesus. Eu sei que você poderia me dizer, mas outros ressuscitaram na Bíblia. O que dizer do filho da viúva de Naim? O que dizer da filha de Jairo? O que dizer de Lázaro e tantos outros? Eu sei, mas todos estes voltaram a morrer e não tiveram um corpo glorificado ou subir ao céu. Tem uma linda canção, muito conhecida e talvez até já cantada por você, canção da harpa cristã, intitulada Porque Ele Vive.
e regravada por vários cantores, que proclama assim. Ela diz: Deus enviou o seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória. Irei à glória ao meu Jesus, que vivo está. Ora, com base em que eu posso ter essa certeza cantada neste lindo hino? Como eu sei que Jesus está vivo? O que me garante essa vitória proclamada nessa canção e em tantas outras? Já pensou nisso? Por outro lado, o que leva alguns a não terem essa certeza de que Jesus está vivo? O que faz com que alguns não tenham essa certeza proclamada nessa canção? Pensando nisso, eu queria que você abrisse a sua Bíblia e acompanhe comigo. Nós vamos ver apenas alguns trechos do capítulo 15 da carta de Paulo aos irmãos de Corinto, que nos parece uma espécie de um resumo de razões, não só inteligentes, mas com certeza inspiradas a respeito dessa verdade da ressurreição. Abram suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 15. Nós leremos a partir do verso 1. Eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje e acompanhem comigo. Agora, irmãos, quero que lembrem do evangelho que eu anunciei a vocês, o qual vocês aceitaram e no qual continuam firmes. A mensagem que anunciei a vocês é o evangelho por meio do qual vocês são salvos, se continuarem firmes nele, a não ser que não tenham adiantado nada para vocês crerem nele. Eu passei para vocês os ensinamentos que recebi e que é da mais alta importância. Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Ele foi sepultado e no terceiro dia foi ressuscitado, como está escrito nas Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12 apóstolos. Depois apareceu de uma só vez a mais de 500 seguidores, dos quais a maior parte ainda vive, mas alguns já morreram. Em seguida, apareceu a Tiago e mais tarde a todos os apóstolos. Por último, depois de todos, ele apareceu também a mim, como para alguém nascido fora de tempo. Pula lá para o verso 12. Se a nossa mensagem é que Cristo foi ressuscitado, como é que alguns de vocês dizem que os mortos não vão ressuscitar? Se não existe a ressurreição de mortos, então quer dizer que Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, nós não temos nada para anunciar e vocês não têm nada para crer. E mais ainda, nesse caso estaríamos mentindo contra Deus, porque afirmamos que Ele ressuscitou Cristo. Mas se é verdade que os mortos não são ressuscitados, então Deus não ressuscitou Cristo. Porque se os mortos não são ressuscitados, Cristo também não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, a fé que vocês têm é uma ilusão. E vocês continuam perdidos nos seus pecados. Se Cristo não ressuscitou, os que morreram crendo nele estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado. E isso é a garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados. Porque assim como por meio de um homem veio a morte, assim também por meio de um homem veio a ressurreição.
Assim como por estarem unidos com Adão, todos morrem, assim também, por estarem unidos com Cristo, todos ressuscitarão. Vira a tua Bíblia, pula lá para o verso 51. Escutem bem este segredo. Nem todos vamos morrer, mas todos nós vamos ser transformados num instante. Num abrir e fechar de olhos, quando tocar a última trombeta. Ela tocará, os mortos serão ressuscitados como seres imortais e todos nós seremos transformados. Pois esse corpo mortal precisa se vestir com o que é imortal. Esse corpo que vai morrer precisa se vestir com o que não pode morrer. Assim, quando esse corpo mortal se vestir com o que é imortal, quando esse corpo que morre se vestir com o que não pode morrer, então acontecerá o que as Escrituras Sagradas dizem: a morte está destruída, a vitória é completa. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu poder de ferir? Vamos orar? Senhor, que essa palavra proclamada agora, Senhor, seja uma palavra viva e eficaz. Como sempre recordo, Pai, que não saiam dos meus lábios palavras que sejam só de persuasão, mas de poder. E que esse poder nos transforme, a começar por mim, Pai. Faz isso, Senhor. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amados, se vocês buscarem na Bíblia, verão que todos os 4 evangelhos nos trazem textos paralelos que retratam a ressurreição de Cristo. Nós podemos ver Mateus 28, do verso 1 a 20, Marcos, capítulo 16, do verso 1 a 8, Lucas, capítulo 24, do verso 1 a 12, João, capítulo 20, do verso 1 a 18. E no caso, vocês podem facilmente observar, principalmente se considerarmos algumas versões que, mesmo revistas e atualizadas, se prendem a detalhes originais, que todos estes textos diferem em alguns detalhes. Diferem na hora em que tal aconteceu. Marcos e Lucas dizem que a ressurreição foi constatada no domingo de manhã, ao nascer do sol. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, está lá Marcos 16, 2. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, está lá em Lucas 24, 1. João também diz que foi no primeiro dia da semana, mas sendo ainda escuro. Está no verso 1 do capítulo 20 de João. E já Mateus sugere a constatação da ressurreição deu-se no sábado à noite. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Mateus 28, 1. Deixa eu explicar o apontado em Mateus, principalmente em algumas traduções. Na cultura judaica, o dia começa e termina ao pôr do sol. Não à meia-noite. Por exemplo, o sábado começava ao pôr do sol da sexta-feira e terminava ao pôr do sol do sábado. Portanto, se a versão aponta que o fato aconteceu no findar do sábado, ao entrar no primeiro dia da semana, sugere que, de acordo com o calendário que usamos hoje, a constatação da ressurreição foi sábado à noite. A segunda diferença refere-se ao número de mulheres que foram ao sepulcro e constataram a ressurreição. Para João, foi apenas uma, Maria Madalena. Está lá no verso 1 do capítulo 20. Para Mateus, 2, Maria Madalena e a outra Maria. Capítulo 28, verso 1. Para Marcos, 3, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé. Capítulo 16, verso 1. E para Lucas, um grupo. As mulheres que tinham vindo com Jesus da Galiléia e estão retratados lá em Lucas 23, 55. Tampouco existe nos textos um acordo sobre
o motivo por que as mulheres foram ao sepulcro. Segundo Marcos e Lucas, foram ungir o cadáver, o corpo de Jesus, com perfumes. Nós vemos isso em Marcos 16:1, Lucas 24:1. Agora, segundo Mateus e João, foram apenas visitar o sepulcro. Mateus 28:1 e João 21. Sendo assim, eu poderia, num primeiro momento, apressadamente, concluir que um dos argumentos arquitetados e que poderia justificar a não certeza da ressurreição de Cristo e esvaziar toda a esperança trazida pelo Evangelho, que é a Boa Nova, seria justamente que essas diferenças se apresentam nos textos e que funcionam como um verdadeiro combustível para a incredulidade. Mas acredite, isso não é a razão central. Na realidade, a verdadeira razão já foi proclamada por Paulo de forma muito clara lá em 2 Coríntios capítulo 4, verso 3 e 4. Lá diz: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para que os que se perdem, que está encoberto, nos quais o Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ou seja, há uma realidade espiritual por detrás dessa incredulidade. A cegueira que vem de Satanás e se manifesta através de falsos raciocínios incutidos e que mantém muitas mentes aprisionadas, privando-as do conhecimento de Deus, que vem por revelação. Na realidade, é que o diabo usa de fatos falsos, raciocínios, e constrói fortalezas em torno das mentes dos homens para cegá-los. Ora, como lhes apontei, todas as religiões, se não as produzidas por mero devaneio, giram em torno de túmulos. Mas só um túmulo tem a porta completamente aberta. Há um só túmulo vazio por ressurreição. Esse túmulo vazio faz toda a diferença entre o cristianismo e as religiões existentes do mundo. O cristianismo tem um Salvador vivo. Todas as outras religiões têm fundadores imaginários ou mortos, e nenhum Salvador. Em todos os textos dos 4 evangelhos que relatam os fatos ocorridos entre a sexta-feira, que hoje reconhecemos como a Sexta-feira Santa, e domingo de Páscoa, há uma verdade proclamada: o túmulo está vazio, Jesus ressuscitou, não está mais no sepulcro. Nenhum evento da história tem sido melhor autenticado do que o túmulo vazio de Cristo. Perceba, o túmulo vazio não foi negado nem mesmo pelos inimigos do Senhor Jesus, nosso Deus. O problema nunca foi o túmulo vazio, mas em como ele ficou assim. Que o corpo de Jesus tinha sido colocado no túmulo de José de Arimateia jamais foi questionado. Nem foi questionado o fato de seu corpo não ter ficado no túmulo. Os inimigos de Cristo, encabeçados por Satanás, estavam determinados a que o seu túmulo não ficasse vazio. Não iriam arriscar. Por isso o túmulo foi selado com o selo romano e uma guarda de soldados colocada lá para impedi-lo de se tornar vazio. Os discípulos não esperavam que isso acontecesse, mas seus inimigos se lembravam que ele, Jesus, havia dito: depois de 3 dias ressuscitarei. Por isso pediram a Pilatos que o túmulo fosse bem guardado, a fim de que seus discípulos não roubassem o corpo e dissessem depois que ele havia ressuscitado. Interessante que, apesar de Cristo ter falado tanto sobre sua morte e ressurreição, nenhum dos discípulos esperava encontrar o túmulo vazio. As mulheres foram lá bem cedinho ou na madrugada para ungir o seu corpo ou simplesmente visitar o sepulcro, não para dar a notícia de um túmulo vazio. Observe que no Evangelho de Mateus, quando as mulheres estavam a caminho do túmulo, diziam umas para as outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo?
Está lá em Mateus 16:3. Vejam, o sepulcro na realidade era lacrado, fechado com uma pedra, que com certeza era enorme e pesada, e mulheres não poderiam movê-la sozinhas. A preocupação era lógica e legítima, bastante natural, por sinal, muito semelhante com o que temos até hoje. Somos racionais, somos práticos, somos objetivos. E além do que, você há de convir que toda essa história de um Deus todo-poderoso e soberano, criador de tudo e de todos, que se esvazia de toda a sua glória para habitar num corpo humano e limitado, que vem justamente sabendo que seria rejeitado, perseguido, preso na calada da noite, levado a um julgamento encomendado, açoitado, crucificado, morto, enterrado, mas que promete ressuscitar e ressuscita. É muito louco. Isso é maluco. Não cabe nos tubos de ensaio para que a ciência possa comprovar. A ciência filosófica não consegue decifrar. Daí o vovô e a vovó, ou os com certeza mais sábios, olham para nós e falam: é tudo uma questão de fé. Amados, com certeza, passado quase 2000 anos, ainda existem pedras a serem removidas de nossa mente e coração e que provocam incredulidade, e isso é terrível. Isso nos tira a esperança. Note, o próprio Senhor Jesus, no verso 14 de Marcos 16, condenou a incredulidade dos discípulos, pois o texto relata: mais tarde Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. Somos acostumados a lidar sempre com a realidade sólida e incontestável. Jesus morreu, assim como Buda também morreu, Maomé também morreu. Observem, eu sei que muitos estão alertando e lembrando a humanidade para algo muito mais importante do que o medo de um vírus, pois o próprio Senhor Jesus alertou que não deveríamos temer os que matam o corpo e não podem matar a alma, mas temer antes aquele que podem fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Está lá em Mateus 10:28. Mas muitos, antes de se preocuparem com a vida eterna, estão ansiosos pelos resultados de pesquisas de vacinas. Estão incertos em verdadeira batalha de discussão quanto aos efeitos da hidroxicloroquina. Estão amedrontados com a contagem de leitos e de respiradores em nossos hospitais, com os números de mortos e com a nossa economia. Amados, entenda, eu não estou desmerecendo tais preocupações normais, humanas, mas estou sim lembrando vocês quanto ao estabelecimento de prioridades. Não é possível que por causa de uma pandemia sejamos tomados pelo medo e esqueçamos da Páscoa. Esqueçamos que Jesus ressuscitou, aleluia! Certo dia, num mosteiro, morreu o guardião. E com a morte do guardião foi preciso encontrar um substituto. Convocou-se então uma reunião de todos os discípulos para descobrir quem seria o novo sentinela. O mestre, com muita tranquilidade, falou: assumirá o posto aquele que primeiro conseguir resolver o problema que eu vou apresentar. Então, ele colocou uma mesinha no centro da enorme sala e em cima dela um valioso vaso de porcelana. Eis aí o problema, disse ele. Todos ficaram olhando o vaso belíssimo, tentando adivinhar qual era o problema com aquele vaso. Nesse instante, um dos discípulos pegou um porrete e, para espanto dos demais, destruiu tudo. O vaso e a mesinha do centro. Depois voltou para o seu lugar.
Imediatamente o mestre disse: senhores, já temos um novo guardião. Por que ele foi escolhido, mestre? Indagaram os demais. Porque eliminou o problema. Não importa o quão caro, bonito ou inocente ele aparente ser, se é um problema, precisa ser eliminado. Amados, as preocupações desses dias estão tomando o lugar mais importante da nossa sala como vaso de porcelana. E daí estamos todos olhando e como resolver o problema que nos está proposto, mas olhamos só no em volta e que, ao se tornarem o centro de nossa atenção, retiram um lugar que só cabe a Deus. O centro é Deus, o centro é Jesus. Entendam de uma vez por todas. Antes de qualquer cura ou vacina, precisamos ter coragem para eliminar os problemas que nos afastam de Deus, por mais que pareçam inofensivos e até legítimos para o momento. Nenhum remédio ou vacina oferece aquilo que só Jesus pode dar. Percebam, dos relatos dos evangelhos, duas teorias tentaram explicar o porquê do túmulo vazio. Uma foi o testemunho dos anjos, crido pelos discípulos quando viram Jesus com seus próprios olhos. A outra, o testemunho dos seus inimigos, quando disseram que os discípulos haviam roubado o corpo e escondido. Uma foi o depoimento de testemunhas oculares, a outra o de soldados comprados para que dissessem que estavam dormindo quando os discípulos vieram roubar o corpo. Note, depois que as mulheres saíram, assim resta apontado em Mateus 28, 11 a 15. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedeu. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhe que dissessem: vieram de noite, os discípulos dele o roubaram enquanto dormimos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Vejam que corrupção ligada à desinformação não é coisa nova. A escolha está entre o que os discípulos viram, estando bem acordados, e o que os soldados disseram que tinham visto, dormindo. Note, não quero trazer à baila nenhum dos outros absurdos argumentos da incredulidade criados pelo ateísmo ou por quem escolheu deuses falsos, pois para mim a explicação óbvia para o túmulo vazio é que Cristo fez o que disse que faria: ressuscitar ao terceiro dia. Ele mostrou que estava vivo com muitas provas infalíveis, sendo visto por seus discípulos durante o período de 40 dias. Jesus falou e comeu com eles, comissionando-os para o futuro trabalho a ser feito. Paulo, como aliás lemos no texto de início, diz que pelo menos 500 irmãos o viram na mesma hora. E o próprio Paulo ficou convencido de que ele estava vivo ao vê-lo no caminho de Damasco. A melhor testemunha é ocular. Não me surpreendo se pairar dúvida em sua cabeça nesse instante. Afinal, muitos dos discípulos tiveram que ver Jesus vivo antes de crer. Tomé que o diga. Tomé não estava junto com os outros quando Jesus apareceu no primeiro domingo. E quando lhe disseram que tinham visto o Senhor, ele disse que teria que colocar o dedo nas marcas dos pregos das suas mãos e tocar os ferimentos do lado feito pela espada antes de crer em tal coisa. Por isso, no domingo seguinte, Tomé estava com os outros quando Cristo chegou e lhe disse: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. E chega a tua mão e mete-a no meu lado. Está lá em João 20, 25.
Ao ver Jesus, Tomé exclamou: Senhor meu e Deus meu. E daí Jesus emendou: porque me viste e creste. Bem-aventurados que não viram e creram. Mas qual a importância de um túmulo vazio? Qual a importância de Jesus ter ressuscitado? O apóstolo Paulo nos aponta no texto que lemos: e se Cristo não foi ressuscitado, nós não temos nada para anunciar e vocês não têm nada para crer. É o que está lá no verso 14. Veja, esse túmulo vazio foi a coisa mais revolucionária já acontecida na história do mundo. Esse túmulo vazio amedrontou os inimigos de Jesus e deu esperança nova aos discípulos de Jesus. Esse túmulo vazio foi que transformou covardes em homens de coragem. Esse túmulo vazio fez com que os discípulos abandonassem seus barcos de pesca pela segunda vez para se tornarem pescadores de homens. Note, por causa da sua ressurreição, Jesus Cristo é agora o ponto central da linha do tempo, antes de Cristo e depois de Cristo. Por causa do túmulo vazio, seu nome sai dos lábios de milhões de pessoas todos os dias. Alguns pronunciam com adoração, outros de um modo profano e outros sequer se apercebem. Note, não tem jeito de Jesus de Nazaré ser ignorado. Dia após dia, milhões de documentos são datados como testemunha para ele. Cada documento legal em forma de nota, hipoteca ou escritura será um testemunho silencioso para ele. Tem lá uma data. Toda a história foi cortada ao meio por seu nascimento, e tudo isto por causa do poder da sua ressurreição. A cristandade repousa sobre um túmulo vazio. Se um certo túmulo não tivesse ficado vazio e da maneira certa pela ressurreição de Cristo, a religião que professamos não seria melhor do que qualquer outra. Entenda, um túmulo vazio foi a melhor notícia que o mundo já ouviu. Querido, querida, Jesus venceu a morte. Jesus matou a morte, se você preferir, ressuscitando dentre os mortos. O túmulo vazio de Jesus é o berço da igreja, a pedra de esquina da nossa fé, é o fundamento da nossa esperança. O apóstolo Paulo expôs essa gloriosa doutrina no capítulo 15 de 1 Coríntios, que lemos parcialmente e você deve ler com cuidado depois, enfatizando algumas verdades absolutas, inclusive que já ouvi por muitos outros pregadores, Hernandes Dias Lopes e tantos outros. Essas verdades são, em primeiro lugar, quanto ao passado, a ressurreição de Cristo é um fato histórico incontroverso. Nós podemos observar isso dos versos 1 ao 11. O evangelho da nossa salvação está estribado em 3 colunas. Cristo morreu segundo as Escrituras, Cristo foi sepultado segundo as Escrituras e Cristo ressuscitou segundo as Escrituras. A morte de Cristo não foi um acidente, nem a ressurreição de Cristo foi uma surpresa. Os céticos buscam artifícios para negar esse fato incontroverso. Dizem que Cristo nem chegou a morrer, mas apenas teve um desmaio. Outros dizem que seus discípulos roubaram seu corpo, como alguns inclusive relataram. Outros ainda dizem que as mulheres foram ao túmulo errado naquela manhã de domingo. E poderíamos ainda citar um monte de outras besteiras sem fundamento. Mas, meus amados, Paulo elenca no texto que lemos vários grupos para os quais Jesus apareceu depois de ressurreto. Precisaríamos admitir que se Cristo não ressuscitou, um engano salvou o mundo. Uma mentira seria a melhor notícia que o mundo já ouviu. A verdade incontroversa, porém, é que, de fato, Cristo ressuscitou. Aleluia! A cruz para o cristão não é sinônimo de morte, é sinônimo de vida. Em segundo lugar, quanto ao presente,
A ressurreição de Cristo é o fundamento da nossa fé. É o que observamos isto lá, dos versos 12 a 34. Se Cristo não ressuscitou, os mortos também não ressuscitarão. E se não há ressurreição de mortos, então os homens estão desassistidos de esperança. Se Cristo não ressuscitou, a pregação do Evangelho é vazia de conteúdo. Se Cristo não ressuscitou, a fé cristã é um amontoado de dogmas sem qualquer proveito. Se Cristo não ressuscitou, os apóstolos foram falsas testemunhas e os maiores mentirosos da história, pois afirmaram em nome de Deus o que jamais ocorreu. Se Cristo não ressuscitou, não existe qualquer possibilidade de redenção para o pecador, então todos estariam condenados por seus pecados. Se Cristo não ressuscitou, aqueles que já morreram na esperança da vida eterna pereceram inevitavelmente. Se Cristo não ressuscitou, então os cristãos são as pessoas mais infelizes, pois toda a sua crença não passou de uma tola ilusão, de uma esperança malfadada. A realidade incontroversa entre mentes é que Cristo ressuscitou como o primeiro da fila de todos os filhos de Deus que se levantarão dos túmulos para receberem um corpo de glória. Aleluia! Aleluia! Em terceiro lugar, se pensarmos quanto ao futuro, a ressurreição de Cristo é a âncora da nossa esperança. Nós observamos isso lá do verso 35 ao 58. É todo o capítulo 15. Cristo ressuscitou como um corpo de glória e nós também receberemos um corpo semelhante ao corpo de sua glória. Teremos um corpo imortal, incorruptível, glorioso, poderoso, espiritual e celestial. Não haverá mais cansaço nem fadiga. Não haverá mais doença nem dor. Não haverá mais defeito físico nem morte. Nosso corpo vai brilhar como o firmamento e resplandecer como as estrelas para todo sempre. Quando Jesus voltar, a sua majestade e glória, os mortos ouvirão a sua voz e sairão dos túmulos. Uns para a ressurreição da vida e outros para a ressurreição do juízo. Então nós que cremos no Filho de Deus, veremos que o nosso corpo mortal está revestido da imortalidade e o nosso corpo corruptível será revestido da incorruptibilidade. Então a morte, o último inimigo a ser vencido, tragada pela vitória, a ser lançada no lago de fogo, e nós com gozo delicioso, alegria incomparável, reinaremos com Cristo para sempre. Para sempre. Irmãos, é Páscoa, é domingo de ressurreição. Exultemos com grande alegria, pois não caminhamos para um entardecer sombrio, mas para romper um dia eterno. Não caminhamos para a escuridão de um túmulo gelado, mas para o brilho da glória celeste. Temos uma viva esperança, seguimos a pegada de Jesus. Aquele que venceu a morte está vivo pelos séculos dos séculos. Aleluia. Eu vou concluir. Hoje é dia de removermos a nossa pedra da incredulidade, removermos a nossa pedra do medo, removermos a nossa pedra de toda interpretação errada que temos, de removermos o problema que se apresenta como o centro da nossa vida. Está lá, no centro da sala, como um valo de porcelana, precioso, mas é um problema, pois está no lugar que deveria ser só de Jesus. Hoje Jesus quer se mostrar a você do jeito que Ele realmente é: o Salvador, o Senhor, o ressurreto, o que está vivo, o que se importa,
o que está ao seu lado. Jesus Cristo foi e é uma pessoa única. Ninguém jamais existiu antes do nascimento, mas ele é o Filho eterno de Deus. Ninguém nasceu igual a ele, de uma virgem, sem pai humano. Ninguém viveu como ele, sem pecado. Ninguém morreu igual a ele, dando sua vida por sua vontade própria. Ninguém saiu do túmulo igual a ele, também ninguém subiu ao céu como Jesus fez. Ele existiu desde a eternidade, mas como homem viajou pouco, quase nunca saindo dos limites da Palestina. Nunca dirigiu um culto em sufrágio do homem, mas era um ungido de Deus, o Cristo de Deus, que veio para salvar um homem pecador. Eu, você. Jesus nunca escreveu um livro, porém muitos têm sido escritos sobre ele, mais do que sobre qualquer outra pessoa. Jesus nunca construiu nenhum templo, mas muitas casas de adoração têm sido construídas para ele, mais do que para qualquer outra pessoa. Jesus fez uma coisa que atraiu a atenção de todo mundo, do mundo inteiro. Ele ressuscitou dentre os mortos. Sem esta única coisa, tudo que tivesse feito seria inútil e logo esquecido. Sem essa única coisa, a cristandade não teria mais nada do que uma relíquia morta no passado. A esta única coisa que foi ele ressuscitou, tomou de volta a vida que havia dado no Calvário. O túmulo vazio foi a sequência abençoada do Calvário. É por isso, porque ele vive, que eu posso crer no amanhã. É por isso, porque ele vive, que temor não há. É por isso, porque ele vive, que eu tenho a certeza da vitória. E para você, Jesus está vivo ou morto? Você está com medo ou está certo da vitória? Certa vez ouvi uma frase do padre Fábio de Mello que achei sensacional e bastante oportuna para dizer àquele que está sem esperança. O maior feito de Jesus não foi ressuscitar os mortos, mas é a capacidade de ressuscitar os vivos. Eu quero te convidar a orar comigo neste domingo de Páscoa, de celebração da ressurreição. Eu quero clamar por revelação, para que a ressurreição seja uma certeza na sua vida. Senhor, bem sabemos que o Senhor se revela a quem quer. Por isso te pedimos nesse instante, que por teu Santo Espírito, Senhor, se revele a todos que ouviram essa mensagem. Pai, nos faça ter nesse momento difícil pelo qual toda a humanidade está passando, a mente centrada da ressurreição já acontecida e que vai acontecer, pois o Senhor está vivo e por isso não precisamos temer. Que tenhamos uma fé prática e clara, que demonstre não só a certeza da tua soberania, do seu cuidado, mas também quem efetivamente é Jesus para nós. Que não nos dobremos à circunstância, mas somente ao teu senhorio, um Deus vivo. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Olá, igreja, boa noite. Oi, igreja, boa noite, a paz do Senhor. É uma honra para a gente poder estar aqui dos Estados Unidos em oração com vocês. Obrigado pela oportunidade. Vamos orar? Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, estamos diante de Ti, Pai, juntos como o Seu povo,
pelo mundo inteiro, em nome de Jesus, o nosso Rei, para clamar por sua ajuda, Pai. Pedimos que o Senhor pare com esse vírus, para curar o seu mundo. Pai, pedimos que o Senhor fortaleça a sua igreja, nos dê união no meio das provações, Pai. Nos dê coragem para servir as nossas comunidades como o próprio Cristo. Pai, dê força e segurança especiais aos nossos profissionais de saúde. Toque em nossos profissionais de mídia para que deixem de lado suas agendas políticas e relatam a verdade, não apenas o medo. Pai, dê sabedoria e discernimento aos nossos líderes políticos. Acima de tudo, Pai, por favor, use esta aprovação para atrair a sua igreja de volta aos seus caminhos e para tornar o seu nome louvado no mundo. Ajude-nos, Pai, a alimentar a nossa fé e não o nosso medo, porque o Senhor é o Deus vivo, todo-poderoso. Oramos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém e amém. 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 Um abraço, Obrigado. igreja. Fica na paz do Senhor. Amados, vocês não imaginam a saudade que eu estou de encontrar com cada um. Dar um abraço apertado, saudade do tempo cheio. Mas que bom que nada nos impede ou impedirá de comemorar a Páscoa. A igreja do Senhor Jesus somos nós, eu, você. Não está presa a um lugar físico. Vocês puderam, mesmo à distância, matar a saudade das crianças, dessa família maravilhosa de músicos adoradores. Bauer, Rosana Mello, Natan, Levi. E daquele gringo mais brasileiro do que nunca, saudade do Michael, da Patrícia e de toda a sua família que amamos muito. O Senhor está nos mostrando de uma forma, no mínimo, diferente, que a igreja dele é assim, está em todos, aqui pertinho, lá longe nos Estados Unidos ou em tantos outros lugares. Por isso, vamos manter a comunhão, mesmo que à distância, através dos nossos grupos. Dê um telefonema, manda uma mensagem. É tão bom mostrar o amor de Deus. Por favor, amados, continue a seguir as orientações das autoridades e profissionais de saúde. Continue mantendo a calma, o bom senso. Não espalhem pânico. Afastem os seus ouvidos dos palanques. Busquem a orientação de Deus. Temos um Deus vivo que cuida de nós. Queridos, se manifestem nos grupos em relação ao nosso culto. Compartilhe o link com o máximo de pessoas possível. Isso é evangelismo. Mantenham-se em oração por nosso país, em especial por nossos governantes, pelos nossos profissionais de saúde, pelos médicos e enfermeiros, todos que estão na frente de batalha. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o imenso amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vocês e todo Israel de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Deus os abençoe.